pessoal, nos últimos vídeos a gente passou sobre vários cenários do linfoma de Hodgkin. Primeira linha, recaída, transplante, imunoterapia. Mas a gente não pode esquecer que grande maioria dos pacientes vão estar curados em primeira linha. E é justamente para você que está curado do linfoma de Hodgkin que eu fiz esse vídeo. Porque existem alguns cuidados que a gente recomenda para o que a gente chama dos pacientes que estão curados. Em inglês tem um termo que eu nem gosto muito, para falar a verdade, que é survivorship. Seria, então, o controle dos sobreviventes. Eu acho esse termo muito ruim, talvez seja até a tradução que não fique tão boa. Tá? Mas a verdade é que se você está curado do linfoma de Hodgkin, é importante você ter alguns cuidados de saúde, com certeza. Tá? E aí, muitos desses cuidados têm a ver com a terapia que você fez no passado. Então, se você fez radiação ou não, se você fez quimioterapia, quais efeitos colaterais você teve, se você fez transplante e tudo mais. Então, obviamente, uma das grandes preocupações de quem passou por um tratamento desse, talvez seja uma das preocupações que mais surge, é em relação à fertilidade. Será que eu vou poder ter filho? Será que meu filho tem algum risco? A verdade é que, para os pacientes que foram curados em primeira linha com a BVD, o impacto na fertilidade é muito baixo. Se existir algum impacto, muito provavelmente não existe impacto em fertilidade em pacientes tratados com a BVD. É lógico que a gente recomenda aí 1 a 2 anos de intervalo para fazer entre a quimioterapia e a tentativa de ter filhos, mas óbvio que isso tudo também é bastante conversável com o seu médico, né? Então, caso você tenha uma idade mais avançada, principalmente mulheres que estão ali chegando perto da menopausa, 39, 40, 42 anos, é óbvio que a gente vai ser mais maleável em relação a esse intervalo para a tentativa de ter filhos. Mas fertilidade hoje, pacientes tratados em primeira linha, é um problema relativamente resolvido. A gente não espera grandes impactos em fertilidade e também não esperamos nenhum risco para o bebê. Tem vários estudos de pacientes que tiveram filhos depois, não existe nenhum dado de maior risco de malformação, de problemas de saúde nos filhos dos pacientes com linfoma de Hodgkin, tá? Agora, outros cuidados são importantes. Então, principalmente para os pacientes que receberam radioterapia, em especial radioterapia mediastinal, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, o problema da radioterapia mediastinal, como eu falei para vocês, é principalmente toxicidade no coração, ou seja, aumentar o risco de ter doença coronariana, ou seja, ter doença nas artérias do coração, então um risco maior de infarto, e também a irradiação de mamas em mulheres jovens. Para coração, acho que alguns cuidados são meio óbvios, mas não custa a gente relembrar. O paciente que já teve um tipo de câncer, é claro que ele não deve fumar. Então, se você fuma, parar de fumar, ou se você não fuma, não começar, é uma coisa meio óbvia e eu acho que vale a pena a gente só relembrar isso. Ter cuidado com o peso, com dieta também é importante, tentar manter ali um controle de colesterol para que a gente não some fatores de risco, tá? E existe uma recomendação de fazer mais ou menos 10 anos depois da radiação mediastinal, um teste de esforço para avaliar como é que está essa parte das coronárias. Como eu falei para vocês no vídeo de radioterapia, a radioterapia mudou muito nos últimos anos, as máquinas são mais modernas, os campos são menores, as doses são menores. Então, o impacto disso hoje no paciente que está recebendo a radiação hoje, provavelmente vai ser muito menor do que o paciente que recebeu há 20 anos atrás, tá? Mas ainda existe essa recomendação. E a mesma recomendação para as mulheres que tiveram irradiação em mama. Então, sigam com o seu ginecologista, façam uma vigilância ativa, geralmente iniciando aí de 5 a 10 anos após a radiação, para, obviamente, se acontecer, o que é raro, a gente consiga detectar isso precocemente e continuar sendo uma doença curável apenas com retirada de algum tumor. Então, esses são os dois cuidados principais que a gente tem nesse survivorship, mas é muito importante a gente falar também de um assunto que a gente fala muito pouco, que é saúde mental.
Hoje já tem alguns estudos saindo em relação ao impacto desse tratamento, desse diagnóstico a longo prazo na saúde mental dos pacientes. Isso é óbvio, gente, a gente está falando de pacientes jovens, segunda, terceira década de vida, né, 20, 30 anos, que estão parando a sua vida, uma época que a gente quer sair, a gente quer namorar, a gente quer aproveitar e tendo que tratar com quimioterapia e tudo mais. Então é muito importante vocês reconhecerem que pode sim ter impacto. A taxa de depressão é maior, a taxa de problemas de relacionamento eventualmente pode ser maior. Então, se você está passando por algum quadro, seja de depressão, alguma coisa assim, procure ajuda, não tenha vergonha disso. Você acabou de passar por uma batalha muito grande. A gente tem que lembrar que saúde mental é importante e que você precisa ter alguém para conversar a respeito disso. Seja o seu médico que te tratou, seja procurar um psiquiatra para conversar, mas não menosprezem saúde mental. É muito importante o conceito de que saúde não é só ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, mental, sexual, social. Então, se cuidem, se ajudem, procurem ajuda quando necessário. É muito importante que vocês tenham uma saúde completa depois de vencer uma batalha dessas.